caso após a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, manter a prisão dos ministros da Corte e assim, o ato institucional mais duro do período da ditadura militar. A decisão foi referendada. O deputado federal Daniel Silveira segue preso desde o dia 16 de fevereiro, após decisão polêmica do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O mandado de prisão em flagrante, logo após o parlamentar postar um vídeo na internet contra os ministros da Corte, é considerado inconstitucional e vem sendo fortemente questionado por alguns deputados, que pressionam pela libertação do colega. Eles citaram o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, pelo qual deputados e senadores são considerados invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Fossem ou não palavras fortes, Daniel Silveira tinha legalidade para falar, enquanto o Supremo não tinha legalidade para mandar prendê-lo. Alguns parlamentares relembraram a tentativa de invasão do STF em 2014, por membros do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Episódio que ficou conhecido pela violência, no qual o prédio foi apedrejado e 30 policiais saíram feridos, sendo 11 em estado grave. Na época, 6 dos atuais 11 ministros já ocupavam suas cadeiras. E ninguém no colegiado ou na grande imprensa acusou os agressores de prática de terrorismo. Por outro lado, os deputados federais que permitiram a censura e o encarceramento de Silveira têm recebido fortes críticas de lideranças políticas, como a feita pelo pastor Silas Malafaia, em uma live no dia 20 de fevereiro. Malafaia citou nomes de deputados ligados à Universal. Lembrou que o próprio Edir Macedo, fundador da igreja, foi preso há quase 3 décadas por perseguição política e religiosa e que não respeitaram sequer a história do líder deles. Estou envergonhado, humilhado diante dessa situação. Indignado, o pastor também fez questão de citar os deputados da Assembleia de Deus, a igreja que comanda, que colaboraram pela manutenção da prisão. Entre eles, Gutenberg Reis, João Campos, Silas Câmara, Paulo Ferreira Costa e outros mais. Silas disse ainda que todos deveriam se envergonhar do voto e citou os que tiveram coragem de respeitar a Constituição e peitar o STF, como Marcos Feliciano, professor Jaziel, Sóstenes Cavalcante, Marcelo Brum e Otônio de Paula. Malafaia mostrou ainda uma lista com nomes de marqueteiros, políticos, parlamentares em atividade, ex-ministros, ex-governadores e até ex-presidentes da República. Todos condenados criminalmente em pelo menos uma instância ou com processos repletos de provas mais engavetados e circulando livremente pelo país e até no exterior. Entre os nomes, José Dirceu, Lula, Renato Duque, João Santana, José Serra, Michel Temer, Gleisi Hoffmann e Rodrigo Maia, o Botafogo da planilha da Odebrecht. É preciso lembrar ainda o espetáculo deprimente exibido por parlamentares de esquerda no dia da votação. O deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, foi quem mais se expôs ao ridículo, quando deixou de lado o tema da votação e passou a fazer ataques pessoais a Daniel, chamando-o de defensor de tortura, racista, homofóbico e fascista. Freixo ainda homenageou a ex-vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018, Marielle Franco, ao dizer que Silveira havia tentado apagar a memória deixada por ela. O deputado psolista acusou Daniel Silveira de crime de ódio, esquecendo-se, entretanto, de suas próprias agressões. Entre elas, por exemplo, quando disse que Bolsonaro é o esgoto do sistema político e ainda que teriam que destruir este governo. Claro, sem ser importunado por mandados de prisão ou processos no Conselho de Ética da Câmara.
protegido pela mesma imunidade que negou ao colega de oposição. Daniel Silveira, que recentemente afirmou se sentir abandonado pelo parlamento e invadido em seus direitos constitucionais, agora aguarda o julgamento de sua prisão. Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes preferiu ignorar uma recomendação da Procuradoria-Geral da República para que o deputado fosse libertado e voltasse a cumprir as suas atividades como parlamentar, ainda que utilizando uma tornozeleira eletrônica. O Jornal da Cidade Online, de olho na Constituição e sempre exigindo o cumprimento da lei, vai continuar acompanhando e trazendo as novidades do caso Daniel Silveira. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online.